Povo lindo, ainda estamos tratando aqui do seguro por exposição a perigo previsto em lei, claro, na medida provisória 905 de 2019. Vem comigo, presta atenção. Olha só, artigo 15, hein? O empregador poderá contratar, nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal e mediante acordo individual escrito com o trabalhador, um seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer um infortúnio no exercício de suas atividades em face de exposição ao perigo previsto em lei. Esse seguro é obrigatório só por estar expondo o empregado a uma atividade periculosa? Não. Esse seguro é um seguro facultativo. O empregador contrata se ele quiser. Parágrafo 1º, hein, falando sobre o seguro. O seguro a que se refere o caput terá cobertura, então, para as seguintes hipóteses. 1. Morte acidental. 2. Danos corporais. 3. Danos estéticos. E 4. Danos morais. Parágrafo 2º diz que a contratação de que trata o caput não excluirá a indenização ao que o empregador está obrigado quando incorrer em dolo e culpa. Claro, seguro não tem nada a ver com indenização quando o empregador ele agiu ou de forma dolosa, que é a vontade de causar uma lesão, de agredir o empregado, ele teve essa vontade, essa consciência, ou na modalidade culposa, negligência, por uma imprudência ou mesmo por uma imperícia. E, amores, apesar de não estar aqui na medida provisória 905 de 2019, eu vou além. O empregador, ele assume o risco do contrato de trabalho. Ele sofre o princípio da alteridade. Ele está objetivando o lucro. Ainda que não tenha sido por dolo, por culpa. Um caso fortuito, uma força maior. Deu um terremoto, eu estou trabalhando, imagina. Desabou. Aqui não tenham dúvidas. O empregador vai ser responsabilizado, porque estávamos diante do tempo à disposição do empregador. Eu estava trabalhando para o empregador. Se eu não estivesse aqui, eu não teria sofrido o acidente, ainda que não seja por culpa ou por dolo do empregador. Isso não está previsto na medida provisória 905 de 2019. De fato, não está, mas a jurisprudência do TST, da Justiça do Trabalho, é uníssona, é pacífica. Amores, parágrafo 3º, ainda tratando do seguro, diz: caso o empregador opte pela contratação do seguro de que trata o caput, permanecerá obrigado ao pagamento de periculosidade de 5% sobre o salário base do trabalhador. Lembrando que o adicional de periculosidade que se paga não é de 5%, é de 30%. Você estuda os artigos 191, 192, 193 da CLT, as normas regulamentadoras número 15 e número 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego, e você vai lembrar do seguinte: isso é de suma, mas de suma importância. O adicional de periculosidade não é a razão de 5%, mas é a razão de 30% sobre o salário base do trabalhador. Como ele está optando por pagar o seguro, ele então reduz o adicional de periculosidade de 30% para 5%. Eu não tenho dúvidas de que o seguro vai sair mais em conta do que o adicional de periculosidade, essa diferença aí de 25%, já que o empregador está quitando apenas 5%, ok? Amores, parágrafo 4º. O adicional de periculosidade somente será devido quando houver uma exposição permanente do trabalhador, claro. O próprio Ministério do Trabalho já tinha se referido a isso e as orientações jurisprudenciais do TST também, que tem que haver uma exposição permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por no mínimo 50% de sua jornada normal de trabalho. Aqui no parágrafo 4º ele está considerando 50%, tá? O que o TST entende é que tem que ter uma exposição de pelo menos 30%. Perceba que aqui para o contrato de trabalho verde e amarelo, ele está considerando uma exposição de 50% da jornada de trabalho. Então, o empregado trabalha lá 8 horas por dia, 4 horas por dia pelo menos, ele teria que estar exposto de forma permanente aquela situação periculosa. Para o TST, em regra, isso seria de 30%. Para o contrato de trabalho verde e amarelo, a gente tem um requisito a mais aqui, que é de 50%. Prazo. Qual prazo
para a contratação pela modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo. Ela vai viger ad eterno o tempo todo? Tá tão bom assim? Como é que fica isso, hein? Olha só, não é o tempo todo, não. Artigo 16. Fica permitida a contratação de trabalhadores pela modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo no período de 1º de janeiro de 2020, quando a gente vai poder contratar, a 31 de dezembro de 2022. Como não pode ultrapassar os 24 meses, então a gente vai ter aí 2020 o ano todo, 2021 o ano todo, 2022 o ano todo, tá? Parágrafo 1º. Fica assegurado o prazo de contratação de até 24 meses, nos termos dispostos no artigo 5º que a gente viu, ainda que o termo final do contrato seja posterior a 31 de dezembro de 2022. Então, observa, eu posso começar o início do contrato, pode se dar de 1º de janeiro de 2020, então eu iria para 1º de janeiro de 2021 e até 1º de janeiro de 2022, 2 anos. Ou eu posso contratar, por exemplo, 1º de dezembro de 2022, dentro desse prazo. E aí eu poderia ir para 1º de dezembro de 2023, 1º de dezembro de 2024. Mas a vigência dessa MP, ou seja, até quando eu posso contratar pela modalidade do contrato de trabalho verde e amarelo, vai de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Continua comigo, parágrafo 2º. Havendo infração aos limites estabelecidos no artigo 2º, o contrato de trabalho na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo será transformado automaticamente em contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, uma das principais infrações é eu ultrapassei o limite ali dos 24 meses, eu não cumpri os requisitos, ok, vou transformar por prazo indeterminado, aplico toda a legislação prevista na CLT. O parágrafo 3º diz que as infrações ao disposto neste capítulo serão punidos com a multa prevista no inciso 2, caput, do 634A da CLT. Aguarda que eu já te mostro essa multa. O 17 fala que é vedada a contratação sob a modalidade que trata esta medida provisória de trabalhadores submetidos à legislação especial. Então, se o trabalhador tem uma legislação especial, por exemplo, o bombeiro civil, se o trabalhador tem uma legislação especial, por exemplo, o empregado doméstico, se o trabalhador tem uma legislação especial, por exemplo, a aeronáutica, eu não vou poder contratar na forma dessa medida provisória 905 de 2019. O artigo 18 deixa claro que compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar, avaliar e editar as normas complementares relativas ao contrato de trabalho verde e amarelo. Vem comigo para você entender o que é essa multa para aquele que venha a infringir o que está disposto neste capítulo para o contrato de trabalho verde e amarelo. Olha o que diz o 634. O 634 a gente tem aqui. São as multas do 634A e do 634B. Olha só, a gente começa com o 634, quando ele diz assim: na falta de disposição especial, a imposição de multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este título. A aplicação da multa, parágrafo 1º, não vai eximir o infrator de responsabilidade que incorrer por infração na legislação penal. Até porque se está infringindo a legislação penal, nada tem a ver com o direito do trabalho. Parágrafo 2º, os valores das multas previstas, os valores das multas, administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial, que é divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou por um índice que vier a substituí-lo. O 634B fala que são consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação de multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto em ato do Poder Executivo Federal, se houver reincidência, resistência ou embaraço à fiscalização, trabalho em condições análogas a de escravo ou um acidente de trabalho fatal, considerando como acidente de trabalho fatal quando ocorre a morte do empregado,
essa multa que passou a ser regulamentada aqui pela medida provisória 905 de 2019, tá? Amores, olha só, vamos só voltar para aqui, daqui a pouquinho a gente trata mais a respeito dessa multa, pelo seguinte, estudamos todo o contrato de trabalho verde e amarelo, ok? Olha aqui para mim, estudamos todo o contrato de trabalho verde e amarelo. Essa medida provisória 905 de 2019 também vai alterar toda parte da legislação previdenciária, vai, digamos assim, alterar outras legislações específicas. O que importa para a gente, tirando o contrato de trabalho verde e amarelo, oriundo da medida provisória 905 de 2019, é o capítulo 5. Olha aqui para a telinha. Eu estou na medida provisória 905 de 2019, saída o tocante ao pertinente ao contrato de trabalho verde e amarelo, e passo agora para o capítulo 5, quando ela diz assim, das alterações na CLT. E ela fala, olha, o artigo 28, eu vou promover alterações na CLT. A primeira alteração que ela promove está no artigo 12A, que é o armazenamento em meio eletrônico. Ela acresce o 12A na CLT para dizer que fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico óptico equivalente de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, incluído aqueles relativos a normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, compostos por dados ou por imagens nos termos do disposto na Lei 12.682 de 2012. Então, o que a medida provisória 905 de 2019 faz, já se coadunando com a Lei da Liberdade Econômica que nós já havíamos estudado, é justamente garantir o armazenamento de dados, documentos, informações em meio eletrônico, não tendo que garantir o físico, mas apenas o eletrônico sendo suficiente para tanto. Volta aqui para mim. O artigo 29, você já havia estudado comigo quanto à Lei da Liberdade Econômica. Você já havia estudado comigo quando nós estávamos ali estudando a Lei da Liberdade Econômica. O que eu vou fazer? Eu vou levar vocês agora para o artigo 29. E no artigo 29, eu vou te mostrar as alterações produzidas agora pela medida provisória 905 de 2019. Lembra que eu pulei essas alterações? Quais são essas alterações? O parágrafo 5º está aqui, olha só, e o parágrafo 3º. Foram os dois parágrafos. Então, a Lei da Liberdade Econômica, só para te recordar, ela já dizia que a CTPS preferencialmente deve ser produzida de modo eletrônico. Isso quem vai trazer os seus moldes será o Ministério da Economia, que está fazendo às vezes do Ministério do Trabalho. Excepcionalmente, será admitida a CTPS em meio físico. A regra geral mudou, passa a ser em meios eletrônicos. Lembrando que a devolução da CTPS deixou de ser de 48 horas e passou a ser o prazo para a devolução da mesma de até 5 dias úteis. Olha a alteração produzida pela medida provisória 905 de 2019. Diz assim, parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo, que é não devolver a CTPS no prazo de até 5 dias úteis, reter a CTPS, acarretará a lavratura do auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho, que deverá de ofício, sem que ninguém tenha requerido, lançar as anotações no sistema eletrônico competente, na forma a ser regulamentada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O parágrafo 5º diz: o descumprimento do disposto no parágrafo 4º submeterá o empregador ao pagamento de multa, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 634-A. Já já a gente vai estudar esse tocante às multas, ok? Volto para a medida provisória 905 de 2019. Já lemos o artigo 12A, que é acrescido na CLT e que mais uma vez diz: posso armazenar em meio eletrônico quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas.
Já havíamos estudado o artigo 29, a CTPS agora preferencialmente é eletrônica com a Lei da Liberdade Econômica. Prazo para devolução de até 5 dias úteis. Vimos agora o parágrafo 3º e o parágrafo 5º. Vamos agora para o artigo 39. Você vem comigo para a CLT e comigo você faz a leitura. Olha o que diz o artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação de emprego, ou seja, a parte reclamada diz que nem existia relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando nesse caso sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Imagina que o auditor fiscal do trabalho chega na empresa, encontra uma pessoa que pergunta: o que essa pessoa está fazendo aqui? Ah, eu sou empregado. O empregador diz: não, ele não é meu empregado. É empregado, não é empregado, é empregado, não é empregado. Essa situação deve ser encaminhada para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é quem vai resolver. E até lá fica sobrestado o julgamento do auto de infração, porque quem vai decidir se tem relação de emprego ou não é a Justiça do Trabalho. Isso não havia qualquer alteração. A alteração com a medida provisória 905 de 2019 está aqui no parágrafo 1º. Vem comigo. Parágrafo 1º diz assim: na hipótese de ser reconhecida a existência da relação de emprego, o juiz do trabalho comunicará à autoridade competente para que proceda ao lançamento das anotações e adote as providências necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 29. Então, observa. Se lá na Justiça do Trabalho o juiz reconheceu a existência da relação de emprego, o juiz é quem vai comunicar à autoridade competente para proceder ao lançamento da autuação e adotar a providência necessária como a aplicação da multa cabível. A gente vai estudar essas multas lá no 634A da CLT. Parágrafo 2º, não houve alteração, mas diz: igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na CTPS, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia, tá? Então, na mesma situação, o juiz vai mandar proceder quando não há controvérsia, tá? As anotações na CTPS. Parágrafo 3º, o Ministério da Economia, esse foi incluído pela medida provisória 905 de 2019, poderá desenvolver sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho, ela de per si, fará essas anotações previstas no parágrafo 1º. Então, ela lá já inclui o auto de, ou pelo menos fala que, olha, a infração cometida, a multa que é devida, a anotação na CTPS, seria uma ideia de um sistema de integração entre o Ministério da Economia, que está fazendo às vezes do Ministério do Trabalho, com essa Secretaria do Trabalho e da Previdência Social ligada ao Ministério da Economia e a própria Justiça do Trabalho. Voltamos agora, vem comigo, para a medida provisória 905 de 2019. Estudamos o artigo 39, parágrafo 1º, parágrafo 3º. Lembra, ó, a gente está tratando das alterações na CLT. O 12A, armazenamento em meio eletrônico, estudamos. Alterações quanto às anotações na CTPS, estudamos CTPS eletrônica, prazo para devolução em até 5 dias úteis. Artigo 39, com o fato de que, se não se sabe se há o reconhecimento do vínculo empregatício, quem tem competência para decidir é a Justiça do Trabalho, daqui até lá o auto de infração está sobrestado. A gente vai agora para os artigos 47, 47A e 47B da CLT. Amores, isso é importante, olha para mim. Por que, minha pró? Porque o artigo 47, ele já foi alterado pela Lei da Reforma Trabalhista. A Lei da Reforma Trabalhista havia trazido uma multa quanto ao livro de registro dos empregados. Isso já estava na Lei da Reforma Trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Para vocês terem ideia, o artigo 47 e o artigo 47A
trazia uma multa e dizia assim, olha, o auditor fiscal do trabalho vai lá, bate ali no local do estabelecimento, no local de prestação de serviços e pergunta, empregador, cadê o livro de registro dos empregados? Ah, tá aqui. O empregador, e o livro de registro dos empregados é obrigatório, está no artigo 41 da CLT. Aí ele abriu e disse assim, olha, aqui só consta 5 empregados registrados, mas eu estou contando 7 empregados. E aqui só tem 5. Então ele lavrava uma multa, isso é muito, mas muito importante. E essa multa, ela tinha um valor fixo, R$3.000. R$3.000 por empregado não registrado. Então, se no livro constavam 5 empregados, mas de fato tinham 7, 2 empregados não estavam registrados. Então, se pagava a multa de R$3.000 por um, R$3.000 por outro, total de R$6.000 de multa. O próprio artigo 47 dizia que se esse empregador fosse microempresa ou empresa de pequeno porte, essas multas cairiam o valor ali para R$800 por empregado não registrado. Então, bateu na porta. Cadê o seu livro de registro dos empregados? Aqui está dizendo que tem 10, mas você está com 14. E dos 14, 4 não estão registrados aqui. Então, você é microempresa, ok, a multa é menor. 800 por um, 800 por outro, 800 por outro, 800 por outro. 1.600 com 1.600, R$3.200 ao todo de multa. E havia a multa do 47A, que era quando o empregador ele estava escondendo o livro de registro dos empregados. Cadê o livro de registro dos empregados? Tá lá no contador, não sei onde é que tá não. E se descobria que o empregador estava escondendo o livro de registro dos empregados. Ora, o empregador paga aí então uma multa, ou deveria pagar a multa de R$600, quando se descobria cadê o livro, por empregado não registrado. Tem 10 empregados aqui, ó. Ele escondeu, os empregados estão prejudicados. Então, eu pegava R$600, multiplicava lá pela quantidade de empregados vezes 10, R$6.000. Esses artigos foram alterados. E é por isso que a gente vai estudar o 47, 47A e agora o 47B da CLT. Tudo de acordo com a medida provisória 905 de 2019. Vamos para a CLT, saímos da medida provisória, estamos indo para a CLT e você vem comigo para o artigo 47. Olha só. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634A da CLT, já a gente vê essa multa, acrescida de igual valor em cada reincidência, então se houver reincidência dobra, o empregador que mantiver, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do disposto do artigo 41. Então, não está registrado no livro de registro dos empregados, não vai sofrer a multa como estava antes de R$3.000, de R$800. Não. Qual a multa que ele vai sofrer? É a multa do inciso 2 do caput do artigo 634A da CLT, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O parágrafo 2º diz, a infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientada. Bom, o auditor fiscal do trabalho, ele tinha um critério, a bem da verdade ele tem esse critério, é o critério da dupla visita. Ou seja, ele não pode prima facie, pronto, cheguei, não está atendendo as normas regulamentadoras, estou lavrando tudo que é autoinfração, estou lacrando o estabelecimento. Não é assim. A primeira visita é o que a gente chama de visita de orientação. Ó, aqui você não está atendendo a norma regulamentadora número 31, aqui não está a 15, aqui não está a 16, aqui não está o 65, 66 da CLT. E aí ele volta no prazo de 15 dias. Se o que ele orientou não foi cumprido, é que é lavrado o auto de infração. A gente chama de critério da dupla visita. É um critério obrigatório para tudo, tudo. Lavrar qualquer auto de infração. Com exceção dessa multa do artigo 47 da CLT. Essa multa, ela não se submete ao critério da dupla visita. O que isso quer dizer? Chegou de primeira já pode lavrar o auto de infração. Não cabe orientação para a multa do 47. Para a multa do artigo 47, eu já lavro a infração de primeira, ok?
Tranquilo até aqui? Massa. O artigo 47A diz assim: fica sujeito à aplicação da multa também prevista no inciso 2 do caput do 634A, o empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Está sonegando os dados dos empregados a respeito do livro de registro dos empregados, também está sujeito a essa multa. O 47B diz: sendo identificada pelo auditor fiscal do trabalho a existência de empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data de início das atividades. Se eu não tenho como determinar a data de início da atividade, eu vou presumir esse prazo mínimo de 3 meses. É uma presunção para quando não se souber a identificação. Amores, olha só, o que está faltando? Está faltando eu te mostrar essa multa do inciso 2 do caput do 634A da CLT. Vamos fazer o seguinte, me aguarda que eu já volto no próximo bloco.